Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast nessa sequência agora da gravação do evento de BH. Eu tô tendo a oportunidade de receber vários alunos do Brasil inteiro aqui em BH pra gente poder gravar um podcast, porque vamos ter o evento agora nesse final de semana. E lembrando que esse episódio e esse podcast é um oferecimento da SAF Marketing, agência de marketing especializada em advogados, e aqui embaixo na descrição tem os contatos para você, colega de advogado. Giovanni, meu co-host, seja bem-vindo de novo, tamo junto. É isso aí. Gente, é um episódio melhor que o outro, tá muito bom receber vocês aqui, tá? É um papo importante, é um papo sério e de gente que tá percorrendo um caminho que nós trilhamos antes, que é rumo ao sucesso. Exatamente. E hoje eu vou receber minha querida aluna que já tá com a gente, já tem quase um ano, Dani. Eu entrei na T6. Foi o quê? Novembro, talvez? Na fraternidade. Na fraternidade, sim. Foi novembro. Isso. Então a turma deve ter sido agosto. Isso, julho, agosto. Quase um ano, já vai dar um ano, o tempo passa rápido. Passa muito rápido, verdade, cara. Daniele Morales, advogada, empreendedora, mãe, esposa. Acho que esses são os seus principais predicados. Me conta um pouquinho quem é a Daniele hoje. Primeiramente, agradecer demais a oportunidade de estar aqui, compartilhando essa jornada e um grande divisor de águas antes da mentoria, pós-mentoria. Que bom. Mas a Daniele é exatamente isso que você falou, advogada, inconformada, que busca aí sempre mais instrução e execução, aprendendo, fazendo networking. Gestora, aprendendo demais a liderar, né? Gestão de pessoas, que é o mais importante e é o mais difícil também. Mas os resultados dos colegas ali na fraternidade impulsiona a gente demais. Então, assim, um ecossistema que eu realmente não pretendo sair nunca. Muito pelo contrário. Agregar ali, somar o pessoal, né? Transborda demais e realmente fez uma diferença muito grande na minha carreira e também na minha vida pessoal, né? A partir do momento que você começa a alcançar suas metas, conquistar seus objetivos. E é isso, prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desse aprendizado. Ainda tô no iniciozinho, né? Mas eu posso dizer que já alcancei algumas metas importantes. Que bom. E tem outras esse ano, se Deus quiser. No final desse primeiro ano, a gente alcança o nosso primeiro 1 milhão de faturamento. Top. Escalando, minha especialidade no previdenciário. Previdenciarista, né? Isso. E como é que era antes da mentoria? Me conta um pouquinho. Como é que você fazia a sua advocacia? 100% offline, aguardando o cliente bater na minha porta, aguardando as indicações. Sim. Aquele previdenciário tradicional. Exatamente. E aí veio a pandemia, né? E meio que a gente foi obrigado a ter esse olhar pro digital. Sim, porque a galera não tava mais na rua, né? Exatamente. E aí a gente despertou para esse novo caminho da advocacia. A gente não tinha, pra você ter ideia, a gente não tinha site, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada. Só mesmo aquele cartãozinho de visitas. Um milheiro. Um milheiro. E aí a pandemia meio que forçou a gente a começar a iniciar, né? A gente já tava meio que fadado ao fracasso se a gente não entrasse pro digital. Sim. E foi assim, muito rápido, porque a gente também já tinha um offline forte, as nossas indicações. Como é que era a estrutura do seu escritório antes de entrar no digital? Você prospectava nos meios normais, que todo advogado previdenciarista comum prospecta. Então, aquelas coisas, uma indicação aqui, uma outra ali, esperava o cliente bater na porta e tal. Mas como que era dentro do escritório? Era só você? Você tinha outras pessoas? Você tem alguém que te ajuda? Tinha equipe? Como é que era antes? Então, eu tenho uma parceria importante, né? Que já vinha com uma cartela de clientes, que fazia mais o administrativo. E começamos a dividir a demanda e os que não eram deferidos a gente começou a judicializar. Top. E fizemos uma parceria importante. Brevemente vai se tornar uma sociedade formalizada. E éramos só nós duas. E a gente trabalhava muito, assim. Fazia tudo. Tudo. Era de 8 da manhã até 10 da noite. Exatamente. Eu era escrava do meu próprio negócio. Chegou uma época até que eu comecei a repensar se realmente era aquilo que eu queria. Porque eu já estava comprometendo muito, assim, não tinha muita qualidade de vida, né? Vivia só para aquilo. E por mais que você tivesse um bom retorno, acabava que eu me sentia extremamente cansada, estressada. Não valia a pena. O previdenciário, ele depende de um acolhimento maior, uma atenção maior, e isso acaba sugando um pouco a sua energia, se você não conseguir transmutar isso, né? A questão do merecimento também, desfrutar, você fica ali realmente muito estressado e isso reflete até no trabalho, você começa a atender pior. Trabalho, vida pessoal, então... Aí começamos a ir pro digital e sentimos a necessidade de ter equipe, né? De ter pessoas para conseguir atender essa demanda, porque a gente começou a escalar rápido também. O
previdenciário, ele já é uma área bem escalável. Sim. Então, aí a gente contratou a primeira colaboradora, carteira assinada, já era bacharel em Direito, com muita vontade de aprender e começou a pegar bem rápido. E aí a gente já sentiu necessidade de uma outra pessoa comercial. Já começou o negócio aí? Já começou, uma coisa puxando a outra. E aí, aplicando, né, o aprendizado aí da mentoria, eu também fui da individual. E sim, eu lembro. Fraternidade, então, bastante coisa ali. Muita coisa ainda tenho que implantar, né, executar. Mas é uma cadeia, né? Você entra também numa ambiência, uma frequência, que você começa a fazer sentido as coisas. É natural, é um crescimento natural. Lógico que você tem que sempre estar ali, novos desafios, né? Mas é isso, a gente começou numa salinha pequena, móveis usados, a gente brinca que a gente tinha um teco-teco, que era um ventilador que fazia barulho. Isso foi que ano, você lembra? 2019. Então foi junto com a gente, pô. Recente. A gente tinha uma estrutura bem... Começou numa salinha pequena, não tinha nem um banheiro na salinha, né? Tinha um banheiro bem caidinho. Não era banheiro, era igual o nosso. Que eu tinha vergonha de oferecer pro cliente ir. Era igual o nosso. Não, vocês ainda tinham isso, né? Vocês recebiam o cliente... Sim. Muito antigamente dentro do escritório. Exatamente. A gente já teve essa sorte. O banheiro era ruim pra gente só, pelo menos. Nossa, era péssimo pra gente e pro cliente. Mas no concurso teste que nós pegamos antes de oficializar o escritório, nós fizemos no andar da sua mãe, ainda recebia cliente ali. Ainda recebia. E aí surgiu a oportunidade da sala ao lado. E aí a gente pegou a sala ao lado, abrimos, dobramos de tamanho. Aí sem medo, vocês foram na tora. A gente foi na fé. É só o que a gente tinha. A gente não tinha nem reserva para fazer isso. Sim. E aí o proprietário comprou a nossa ideia da gente estruturar, porque era bem caidinha a sala, então a gente teve que mudar piso, fazer toda a parte de estrutura, botar ar-condicionado que a gente não tinha. A gente só tinha um ventilador de pé, sabe? Era bem... Teco-teco. Teco-teco, porque ele fazia mais barulho do que vento. Então a gente brinca com isso. É muito legal hoje a gente ver a estrutura que a gente tem, né? Sim, fizemos isso a mobília. Massa, né? E tudo. E o cliente reconhece, né? O ambiente, quando chega lá, a recepção, é tudo diferente. Mas é isso, acho que... Aí em 2019 alugou a sala? Alugamos essa primeira. Quais que foram os primeiros desafios que vocês encontraram? Cara, a gente não tinha gestão nenhuma de nada. Era tudo bagunçado. Era uma zona, a gente fazia tudo numa folha de papel. Assim, graças a Deus que essa minha parceria, ela já chegou com um certo volume de clientes, que ela já tinha uma organização dela. Sim. De pastinha e tal, e separar. Mas a gente não tinha software, a gente não tinha DVBox, a gente não tinha... Como a gente não tinha digital, então a gente nem se falava em DigiSaque, ChatGuru, nada disso. A gente só tinha mesmo aquela papelada ali, e o cliente assinava ainda na folha de papel, não tinha Você colocava tudo na mão, o nome dele e tal. mesmo ali, improvisadão. E, já tinha um modelo de procuração, né? Sim, a gente preenchia a qualificação na caneta, então foi dessa forma. É legal olhar pra trás, demais, né? E ver como que as coisas mudam, como demais. Que a gente evolui. E eu acho que só teria valor assim mesmo, sabe? Que a gente não entende naquele momento, assim, a gente não consegue ver. Mas depois, quando a gente vai fazendo pequenas conquistas e a gente vai olhando, a gente fala, nossa, cara, é importante demais, assim. Sim. Para o nosso crescimento. Quando você chega nesse patamar, partindo de pequenas conquistas, você chega dando mais valor. Exatamente, total. E sabe o que eu acho que é mais legal? É que você aprende a chegar até ali. Então, hoje eu tenho certeza que a Dani tem a tranquilidade de pensar, no nível que eu estou, ninguém me colocou aqui. Eu cheguei até aqui. Então, se amanhã acontecer uma catástrofe, eu perder tudo, eu venho e faço tudo de novo. Exatamente. E uma coisa legal, que eu lembro da nossa mentoria individuais, porque algumas eu lembro, outras acaba que eu esqueço e tal, quando é mais assim, tranquilo. Mas eu lembro porque, primeiro porque eram vocês duas, então eu lembro. E segundo, porque eu vi que você era uma puta de uma gestora. E ela era mais a vendedora zona. Sim. E você era a gestora que organizava tudo. Você sempre foi assim? Sempre teve essa veia de gestão, de empreendedorismo ou não? Eu acho que a gente nasce empreendedor, né, Saf? A gente só depois, quando a gente vê as oportunidades que começam a dar certo, a gente meio que vai investindo nisso. Porque a gente sai da faculdade, a gente não é preparado para o mercado, né, Exatamente. cara? A gente não sabe fazer nada, basicamente. A gente não sabe nem cobrar o cliente, a gente não sabe, enfim. Então, quando eu comecei a me dar conta de que realmente era aquilo que eu queria, e eu queria realmente... que meu escritório fosse autogerenciável, que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade e tal, eu me encontrei. Porque eu cheguei a repensar a minha carreira. Se é isso que eu quero, ficar na frente desse computador aqui, cumprindo prazo, recebendo cobrança. E aí, depois que eu entendi que eu era realmente empreendedora, que eu tava ali pra ser líder, aí tudo fez sentido pra mim. E fiquei muito mais motivada até pra alçar voos maiores, né? Porque a gente fica tão preso e fica com um pensamento escasso também de... Eu centralizadora de, não, só eu que faço e ninguém vai poder fazer no meu lugar. Ninguém é tão bom quanto eu, né? Exatamente. Eu acho que isso é
É um erro comum que a gente comete, mas depois a gente vai se libertando disso. A partir do momento que você entende, você precisa dedicar um pouco mais de tempo de treinamento. Cada um também tem seu jeito de trabalhar, não necessariamente precisa ser do seu jeito, mas com tanto que entregue, né, do padrão que você precisa e tudo mais. E eu acho que é isso. E transbordar não só na advocacia, mas eu também pretendo empreender em outras coisas, sabe? Porque acho que a gente nasce com essa veia empreendedora, né? Sim, não tem jeito. Brasileiro nasce empreendedor. Sim. Uma vez eu vi, eu acho que foi o Flávio Augusto falando que o Brasil é um dos países mais difíceis da empresa evoluir e ganhar negócio. Mas por quê? Porque aqui a concorrência é grande, o pessoal aqui nasce empreendedor. Sim. E em vários outros países o pessoal é fraco, chega o brasileiro lá e faz sucesso. Sim. Mas aqui nós temos isso no nosso sangue. E aqui a gente é estimulado a assinar carteira, né, cara? Você assina a carteira até hoje, dos funcionários todos? Só de uma, mas já Mas ela não é isso. do direito? É bacharel em direito, mas já tá fazendo a prova da OAB, provavelmente já vai entrar para associada, advogada associada. Exatamente. Porque até para aprender como ganhar dinheiro, aprender, sabe? Enxergar a empresa, faturamento. Intraempreender. Exatamente. E eu acho que é isso. Quando a gente se liberta dessa coisa da carteira assinada, você não volta mais atrás, sabe? Sim. Você entende, lógico, a responsabilidade é muito maior. Sim. Você não tem garantia de nada. Você empreender tem que tomar é um alguns risco cuidados, o tempo todo. Mas assim, a colheita é incrível. Sim. Então... E me conta uma coisa aqui, do ponto de vista da sua vida pessoal, a advocacia se enquadra no que você sonha para sua vida pessoal? Você consegue hoje ter liberdade para poder estar com sua filha, por exemplo, em algum momento, ver sua filha crescer? O quão importante é isso para você hoje que a advocacia te proporciona? Sem dúvida nenhuma. Posso dizer que antes de entender a importância do digital e antes de entrar para a mentoria, não. Eu era realmente escrava do meu negócio, tinha muitas limitações, mas hoje eu já consigo, por exemplo, estar aqui em todos os eventos, para mim, já ter essa liberdade. Por exemplo, eu me mudei para outra cidade, uma cidade que eu tenho mais qualidade de vida, mais segurança. Tô morando em Saquarema. Ah, região dos Lagos. Região dos Lagos. O escritório ainda é na capital, né? Mas eu já consigo gerir. Consegue trabalhar de qualquer lugar. Exatamente. Sim. E aí, justamente visando a criação da minha filha num lugar mais seguro, com mais qualidade de vida, né? Podendo fazer essa escolha que a advocacia me proporcionou. Sim. Mas me proporcionou com essa visão, né? De que eu preciso realmente empreender, eu preciso ser a líder do meu escritório, não a pessoa que faz tudo, comercial, operacional, financeiro, estratégico. Eu costumo sempre falar isso, cara, e o advogado, ele custa entender, e às vezes pra nós que estamos dentro do ecossistema, a gente até acha repetitivo. Sim. Mas, cara, o advogado, a grande maioria de vocês aí que estão assistindo esse podcast, vocês fazem tudo. Vocês querem defender a bola lá no gol e correr pro ataque. Não tem como. Como que um advogado consegue? Procurar o cliente, atender o cliente, fechar o contrato, juntar os documentos, colocar os documentos na pasta, converter em PDF, fazer a petição, um requerimento, ou seja o que for, dar andamento naquilo, ficar olhando a movimentação, responder a dúvida do cliente se o processo andou, se não andou, e ainda fazer isso tudo de novo, com outros vários clientes. Não tem como, cara. Cobrar pagamento. Fazer pós-venda. Fazer financeiro. Tudo. Não tem como. Você precisa se desenvolver empreendedor. Você precisa de ter equipe. Mas sabe por que isso acontece? O porquê que eles não valorizam? Não acham, não acreditam que existe essa liberdade e tudo mais? Porque eles nunca sentaram numa cadeira de gestão realmente, numa cadeira de estratégia. Porque eles fazem tudo. Sim. O advogado comum, ele faz tudo. Igual o Marcelo falou, pega... vai com a procuração, despacha, faz isso, faz aquilo. Ele não tem tempo para estratégia, sim. Ele não tem tempo para pensar, ele não tem tempo para ser um gestor. Então ele acha isso muito esquisito, porque não existe aquilo no escritório dele. Então alguns chegam e criticam. Por quê? Porque não viveram isso, porque ainda não sabem. E a gente vive numa pressão muito grande, né? Quando a gente faz tudo, a gente é muito pressionado. E você trabalha e acha que não fez nada. Exato. E assim... O tempo é a nossa maior riqueza, né, cara? Se você compromete todo ele, você não consegue ter olhar para outras coisas. Inclusive mais importante, que é a estratégia, que isso daí você não pode delegar. Sim. Mas o prazo, qualquer estagiário se treina ali para fazer um prazo, fazer uma petição. Sim. O comercial, sim, você tem que ter um filho ali para vendas, mas se fazer um treinamento básico, na minha área, por exemplo, que é mais padronizado, né? Como é que você fez essa estruturação do seu setor comercial? Porque você tem uma parceira e até então vocês duas estavam muito ligados no atendimento ao cliente, etc. Como que você conseguiu sair disso?
A gente ainda está nessa transição. Eu não faço mais a parte de atendimento ao cliente, já tenho uma pessoa para fazer o comercial, mas essa minha parceria, ela ainda faz os atendimentos presenciais, porque ainda é muito da confiança que ela tem, do nome. Procura ela. Exato. E o digital? No digital, eu já tenho uma pessoa que faz o atendimento ali pelo Chat Guru, já acolhe esse cliente, já passa as orientações e tal, e aí quando fecha já vai para outra que faz o jurídico. Top. E aí eu fico na gestão, ainda tô na estratégia processual. Porque ela e essa pessoa você contratou do zero no comercial? Do zero. E ela roda bem hoje? Roda bem, porque ela tem paciência, né? O previdenciário, você tem que ter bastante paciência. Cara, isso explicar. É um puta de um desafio pros alunos conseguir a pessoa do comercial. Demais. Como que você fez? Eu tive sorte. Foi indicação, já era uma colega da minha irmã que estava precisando de uma oportunidade. E ela já entendia dos seus produtos? Não, nunca tinha trabalhado com nada. Ela trancou a faculdade de Direito, né? Ela era de outra cidade, aí foi morar lá em Saquarema. E ela tem 2 empregos, inclusive. Quando ela sai do escritório, vai para outro emprego, fica até a noite. É uma guerreira. Que corre atrás. Então, aproveitou a oportunidade, aprender, assiste aula, sabe? Sim. Que sempre aprendeu um pouco mais. Então, realmente, eu tive muita sorte. Sim. E a outra que faz o jurídico também, a gente também teve bastante sorte. Foi indicação também. E já era bacharel em Direito e também aproveitou a oportunidade para aprender muito. Hoje em dia, ela já toca ali os processos sozinha. Top. Eu só falo mesmo a estratégia. Ela faz isso, faz aquilo. Manda um áudio e resolve. Isso. Muito bom. E aí a gente quer crescer, lógico, né? Um pouco mais para poder atender uma demanda maior. Sim. A princípio a gente tá focando mais nos clientes do Rio de Janeiro, mas a gente já quer pegar outros estados. Mas estruturar melhor, né? Pra gente conseguir dar conta dessa demanda. Mas é isso, assim, os resultados já estão aí. E me fala uma coisa, quais desafios você tá vivendo hoje no seu escritório? Cara, o desafio do comercial é muito grande. A gente não tem objeção com relação ao valor de honorários. Mas a distância ainda para o cliente do previdenciário ainda é uma coisa fator que né? Tipo, vocês existem, quem são vocês? Não é um golpe e tal. Então, a gente quebrar essas objeções. Avaliações, tá correndo atrás? Tô correndo atrás. Mesmo que não faz contrato, tem uma avaliação ali. Um atendimento sempre acolhendo, com carinho, né? Porque, afinal de contas, o previdenciário, ele tem o muito público, né? É o momento da pessoa, né? O momento que ela tá passando. Exatamente. Então, acho que o maior desafio mesmo hoje para mim tá sendo o comercial, para que a gente possa estruturar uma equipe legal e abranger outros estados, né? E fazer um volume maior pra gente chegar aí. A gente já tá com essa meta do 1º milhão, até te prometi isso. Que esse ano ia chegar ao nosso 1º milhão. No ano passado, nós fizemos 500 mil, eu sozinha como advogada. Louco. Que isso? E assim, então foi brilhante, porque realmente na raça, a gente fez na raça. E projetar esse 1º milhão já com 2 colaboradoras, já com mais 2 para ser contratadas, eu acho que é um caminho natural. Se Deus quiser, eu vou mostrar o resultado aí para você. Tenho certeza. O 1º milhão sempre vai ser na raça. Sim. Ninguém vai ganhar 1 milhão de mão beijada. Isso aí não existe. Pra pessoa ela conseguir conquistar, tem que ser igual vocês fizeram. É conquistar na raça. Depois fica mais fácil. Do 1º pro 2º é mais fácil. Depois que a gente tomou a consciência de que a gente precisava ali aprender com as pessoas que já estavam mais à frente, né? Utilizando ferramentas certas para otimizar, automatizar muita coisa que a gente perdia muito tempo. Hoje em dia você tem ali um formulário que você já preenche tudo. Ali os documentos, você já preenche a inicial. Sim. Coisa que você demorava muito tempo a construir isso. Então, aprendendo com as pessoas certas, as ferramentas certas, você já pega um atalho incrível, né? Então, o crescimento é natural. Sendo mais gestora. E falando de marketing, uma dúvida que eu fiquei na questão, né, do previdenciário, como é que você faz para encontrar esse seu público aí na internet? Porque eu acredito né, que a maioria deve ser idoso. Não, pior que não. A gente tem muito benefício por incapacidade. Sobretudo, LOAS é o nosso carro-chefe, mas a gente faz muito auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. A menor parte é aposentadoria programável, né? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Mas a gente tem ali algumas estratégias, algumas campanhas de artigos do blog, do site, que a gente capta bastante. E a gente tem algumas LPs. Sim. E roda tráfego. Roda tráfego ali. O Instagram ali é mais... É o famoso BBF. Básico, bem feito. A galera fica procurando muita inovação. Não sei o que, vou fazer isso. Reinventar a roda. Cara, faz o BBF, faz o básico bem feito. Exato. Tá dando certo pra tanta gente. E a gente nem tá investindo tão pesado assim ainda, porque a gente quer estruturar legal pra também não ficar fora do controle. Sim. Que é uma Aguentar a responsabilidade demanda, né? muito grande, né?
Sim, sim. Então, Sobretudo previdenciário. não pode se aventurar assim. Então, a gente tá com cautela, organizando isso, fazendo os procedimentos internos. Que é importante pra caramba. Demais. E aí, assim, a gente quer injetar mais, né? Até para expandir para outros estados. Mas o resultado que a gente tem, assim, aplicando pouco, basicamente uns R$1.000, 1.500 por mês. De tráfego. A gente já tá conseguindo chegar a uns leads, né? E que compensa mais do que o offline, não talvez no volume, mas no valor, porque a captação offline também ela tem um custo. Por incrível que pareça, essa minha parceria, ela tem realmente um volume expressivo. E dela? Ela. Não é um captador, uma coisa Não. assim. Isso é bom. Já é uma pessoa que já trabalha há muito tempo com o INSS, né? Então... Já criou autoridade, né? Exato. E as pessoas querem ser atendidas por ela, não quer ser por mim, sabe? Sim. E aí, como a gente também preza muito pelo atendimento, né? Aquela coisa de dar atenção, de ter ali o retorno o mais rápido possível, porque basicamente a gente só ganha no êxito. Então a gente fala... Tem que girar o fluxo. Exatamente. A gente fala pro cliente, olha, você tá fechado com a gente tem interesse que seja o mais rápido possível, porque senão a gente também não recebe. Sim. Então a gente conscientiza o cliente que realmente a gente tá ali para fazer o melhor o mais rápido possível. Então a gente tem um reconhecimento muito grande disso. E as indicações que não param de acontecer. Sim. Então a gente ainda tem o offline mais forte do que o online. Mas a tendência é que o online supere, logicamente, porque a escalabilidade é muito maior. Você vai voltar aqui e vai contar pra gente ainda. Se Deus quiser. Me conta outra coisa. Ambiência. Qual que é a sua visão sobre ambiência? Quão importante é estar cercado dessas pessoas? E você tem essas pessoas, talvez da faculdade, talvez amigos da sua vida, né? Não real, porque a internet não é irreal, gente. Mas da sua vida antes de conhecer, de participar de grupo, de mentorias, enfim. Qual que é a importância pra você de estar cercado dessas pessoas que você vai sair hoje, agora você trombou com o Rafa e vamos lá, hoje à noite, uma coisa. Qual que é a importância pra você disso? Nossa, é demais. Eu, pra te ser sincera, não tenho ninguém da minha faculdade que eu tenha, assim... Eu também não, zero. Que eu tenha amizade, que eu troque ideia. O papo não bate. Você vai tentar trocar ideia, o papo não bate. Não bate. Pra você ter uma ideia, uma grande amiga que eu fiz na mentoria, que foi a Juliana Keffler, que ela faz empresarial, a gente ficou, assim, grandes amigas, que a gente se conheceu no Santos Dumont. Indo pro evento? Indo pro evento de Curitiba. Inclusive, ela ia vir gravar comigo, mas teve alguns imprevistos. Um beijo pra ela. Beijo, Ju. E aí, o que acontece? A gente teve uma amizade, parece que desde o início da faculdade, como se fosse aquela amizade de anos. A gente falou isso agora com o Rafa aqui. Que ele falou, pô, quando eu entrei, eu vi a galera falando assim, mas é porque meus melhores amigos hoje estão aqui dentro e tal. E eu não entendi. Eu falei, não, isso é loucura. E é verdade. Exato, porque você tá ali, né? Você tem as mesmas dores, você tem os mesmos desafios, a ambiência nesse sentido. Você tá ali naquele nível e as outras pessoas que têm mais resultado te motivam, te incentivam a você chegar lá, né? E o pessoal da fraternidade é um pessoal ali que transborda muito. Então você vê ali, aquilo te impulsiona a você, ver que é possível, que não tem nada demais, a não ser você ter que aplicar o seu conhecimento. A gente tem uma obesidade mental muito grande, né? Muito conhecimento que a gente não aplica. E acaba que ali, nessa questão da ambiência, a gente vê ali a prática e vê que realmente é possível. E se motiva com o resultado do outro. Então, sem dúvida nenhuma, a ambiência, esse networking, ele é fundamental para você conseguir crescer na advocacia. Sim. Faz total sentido pra mim também, porque você começa a se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que estão testando as coisas. Então, isso aqui pra mim deu certo. Pra mim não deu. Mas vou testar assim mesmo. Não, mas cuidado, tal. Você vai compartilhando isso. Segundo, é uma espécie de consultoria, porque, cara, se você tem qualquer tipo de problema dentro do seu escritório, e você joga num grupo da sua pós-graduação, só vai vir merda. Agora, se você joga num grupo de pessoas que estão, de fato, fazendo a mesma coisa, que estão vivendo os mesmos problemas, Dani, esse problema eu já passei. Faz assim, faz assado, vai por lá. Aí, ao contrário, depois alguém joga o problema e a Dani vem e fala, aconteceu isso aqui no escritório, a gente resolveu de tal forma. Então você consegue comprar o erro das outras pessoas e os acertos também, né? Faz total sentido. É aquela premissa. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exatamente. Sem contar que ali você tem contato com vários colegas de várias áreas. Então, assim, você nunca deixa dinheiro na mesa. Porque você joga ali um caso
trabalhista, criminal, o que seja, e você tem ali um parceiro prontamente ali disponível para te ajudar. Sim. E são de várias áreas, mas que conversam na mesma linguagem. Exatamente. E às vezes uma experiência de um colega em uma determinada área, você pode aplicar para sua área fazendo algumas otimizações, alguns ajustes, Sim. uns insights, assim, às vezes de venda, Sim. né? Então, eu acho que você também, quando você entra num ambiente desse, você tem que ter um pouco de mente aberta. Você não pode achar que você só vai se dar bem num grupo do previdenciário. Sim. Muito pelo contrário. Às vezes as melhores ideias, elas vêm de outros lugares. até Sim. fora da advocacia também. Sim. Né? Então você tem que estar ali disponível a... A nossa estratégia mesmo nasceu de outras áreas. Foi do empreendedorismo geral que nós resolvemos falar, vamos adaptar isso para a advocacia. Então, no direito, então, você está num grupo ali com... você é de consumidor e tem um cara de trabalhista, previdenciário. Cara, por conversar na mesma linguagem, o pessoal ter os mesmos objetivos em comum, vai ter muita coisa aproveitável. Exatamente. Né? Sim. E encurta o caminho demais, né, Saf? Sim, encurta muito. Eu aprendo demais até com as situações dos colegas ali que você já fica pronto, opa, se acontecer isso, já sei o que eu vou fazer. Ou a quem eu vou recorrer e tal. Então, assim, realmente a ambiência muda o game. Sim. Me conta uma coisa aqui, Dani. Você tá vindo, esse é o terceiro evento. Terceiro. Por que você sai da sua cidade, deixa tudo pra trás, deixou sua filha, parece que você até falou que ela tá doentinha, tá, gente? Ela tava com febre de 39, meu coração partido. O que você vem buscar aqui? Me conta. Olha, eu posso dizer que a cada evento consegue se superar em nível de palestrantes, de entrega uma absurda. Fora a oportunidade do networking, né, presencial, porque a gente faz o networking ali no grupo, né, online, mas o presencial de estar ali, energia, sai conversando. Sai pra jantar, volta. Exatamente. Então, e a oportunidade também de estar em outras cidades e conhecendo sempre novas pessoas. Sem dúvida, eu não posso deixar de estar presente. E trouxe já uma colega da minha cidade, Top. que é a Silvia. Eu acredito até que ela vai entrar na fraternidade também. Ela tá super encantada, adorou. Também estava ali naquela bolhazinha do escritório. Já tinha começado o digital há algum tempinho, mas ainda não conhecia as ferramentas. Então, assim, ela ficou realmente já uma advogada de mais de 15 anos de atuação. Sim. Então, ela ficou realmente impactada. Compartilhei com ela também. Eu comecei com ela, inclusive, no escritório dela como associada e depois saí. Mas a gente manteve a amizade. E assim, os eventos, você ter essa oportunidade de estar ali pegando instrução e aplicar no seu negócio, melhorando. E a cada evento você tem a oportunidade de melhorar alguma coisa. Você tem um recado diferente ali, num momento diferente. Então, e também as oportunidades de fazer outras mentorias de outras áreas, por exemplo. Eu fiz a mentoria da Flavinha, né? Porque também conversa muito com o previdenciário, direito da saúde, que é um braço que eu quero abrir também no escritório. Você tem essas ambições de abrir outros braços no escritório? Outros não, mas... saúde. Assim, saúde, sim. Porque é bem complementar, né? E te dá um ticket inicial, não vai te dar, talvez, o que você ganha num processo previdenciário, no final das contas, mas te dá um ticket inicial. Sim, sem dúvida. Flavinha, e às vezes pro mesmo cliente. Exatamente. A gente atende muito autista e a gente tem a possibilidade de tratamento especializado. ABA. Flavinha, inclusive, vai abrir vagas aí semana que vem. Se você tá assistindo esse podcast aqui antes dos dias 13, 14 e 15 de 16, março, então abre. Isso. Tem na descrição aqui o link pra turma de mentoria que a Dani acabou de falar da Flavinha, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Dani, você falou um negócio que eu notei aqui pra gente falar sobre no começo, que é sobre merecimento. E merecimento, pra mim, na minha visão, tá muito ligado às crenças da pessoa, né? Você falou que você trabalhava muito, então não tinha tempo nem pra exercer seu merecimento, e aí no final das contas, o que acontecia? Você achava que aquilo tudo não tava valendo a pena. Porra, mas tô me ferrando tanto aqui dentro e tal, e aí? Pra que isso? Qual que é o objetivo disso aqui? O que minha vida mudou? O que vai melhorar na minha vida? Hoje, como que você enxerga essas questões de crenças, de que você pode ir além, de que você pode ter uma vida abundante, de que se o fulano tem um jato e eu quero ter um jato, um dia eu posso ter um jato. Eu só preciso entender. Ou não, eu quero só ter uma casa quitada. Então o fulano tem uma casa quitada de frente pra praia e eu quero ter essa casa. Eu posso ter. Como que você trabalhou pra reprogramar essa mentalidade? Ou você já vem trabalhando isso há mais tempo? Eu vou te falar que eu comecei a ter uma atenção especial para isso no início da pandemia mesmo, que eu comecei a estudar mais, porque não tinha nem tempo de ler um livro. Então, eu fiz o primeiro curso com Paulo Vieira. Top. E comecei a desconstruir... Você viu lá embaixo no escritório as plaquinhas dele?
E eu comecei a desconstruir muitas crenças limitantes que eu tinha, até mesmo em relação a dinheiro. Aham. E comecei a aplicar isso, a reprogramar minha mente nesse sentido. E comecei realmente, quando eu comecei a ler bastante livros sobre isso, sobre mindset. Inclusive agora eu também tô com um projeto novo aí, já escrevendo um livro, já começando a falar mais sobre essa parte de gestão de tempo, produtividade, alta performance, que realmente é o que eu tenho aplicado, que tem dado certo pra mim. E eu também quero transbordar para outras pessoas que é possível, desde que você se comprometa ali a executar, a fazer diferente. Você tem aquele ditado, né, que você não pode querer ter outros resultados fazendo a mesma coisa. Então, Sim. eu Querer ter os resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Exatamente. Então, quando eu comecei a me dar conta de que realmente a transformação ela começa na sua mente, né? Nessas crenças que a gente tinha, muitas crenças da advocacia, principalmente Sim. limitantes demais. Pelo meio que a gente estava inserido muito, né? Até mesmo, sabe, a profissão em si, que você tinha que estar ali de sempre arrumado, e você tinha que estar no fórum, e você tinha que estar ali despachando, e você tinha que sempre estar... E na verdade, não. Você pode ter o seu escritório ali autogerenciável, você pode ter essa liberdade com o desempenho, o resultado de outras pessoas. Você vê que é possível, né? Desde que você pague o preço que aquela pessoa pagou. Porque também não vai vir nada de graça, Não né? vai vir de mão beijada. Exatamente. Você tem que se esforçar. E como o esforço nunca foi um problema pra mim, muito pelo contrário. Eu acho que se eu cheguei até aqui foi realmente esforço meu. Eu vim de uma família de classe média, nunca passei fome e tal. Não tem aquela mas... história triste pra contar, mas nunca teve sobrando. Exatamente. Nunca tive regalia, assim. O meu primeiro carro eu comprei financiado com meu esforço. Meus pais me ajudaram no meu estudo. Sim. Mas os meus resultados foram das minhas escolhas mesmo. E do que eu sempre acreditei no meu potencial. E eu sempre vou acreditar, porque eu posso melhorar. E eu acho que quando você tem essa visão, que você constrói essa mentalidade... de mente que você... aberta, né? Exatamente. Então, realmente é transformador. Crenças, elas podem ser para você alavancar ou elas podem ser para te levar ao fracasso. Então, Concordo plenamente contigo. crença é o primeiro passo. E Sim. pode ter certeza que se eu e o Marcelo não tivéssemos a mente que a gente tem, que é aberta, né? Se a gente não tivesse disposto a ouvir outros, a aprender com outros, a gente estaria nem longe, Sim. muito longe daqui. E ia ser obstinado, né, cara? Porra, eu lembro um professor meu na faculdade que virou pra mim e falou assim... Contei pra ele, todo animado na época, eu tava no 8º período abrindo o escritório com o Giovanni, era meu parceiro, o Giovanni, na época. E aí, o que a gente fez? A gente abriu e fomos atuar pra concurso público. Cara, concurseiro, hoje ele paga 5 mil pra gente, na época eu pagava 2 mil. E era 10 de 200. A gente não sabia precificar certinho, colocar o boleto, não. Era 10 de 200. Então, dia 5, tinha lá 10 pagamentos de R$200 na lotérica. Numa conta poupança, você lembra Nossa disso? Aquele Senhora. cartãozinho azul e tal. Da e aí, caixa. e aí eu cheguei pro professor e falei assim, cara, estamos fazendo isso, tal, tá dando certo, estamos ganhando dinheirinho, tal. Ele falou assim pra mim, ô Saf, não, mas advogar pra concurseiro é fácil, o difícil é advogar pra classe A. O cliente A não é pra todo mundo, não. E tá com um balde de água fria. Eu falei, deixa esse filho da puta. Ele vai ver no futuro. E ele viu. No Sim. futuro. Por quê? Porque eu tinha muito moldado na minha cabeça, eu tinha muito aficionado, muito obstinado que eu ia conseguir ter resultado. Sim. Então, cara, eu ia procurar o que fosse, o jeito que fosse, o método que fosse, pra que aquilo desse certo. E deu certo. Isso tá muito ligado às crenças que a pessoa tem. Crença de merecimento. Eu não mereço que o meu escritório dê certo. Crença de capacidade. Eu não sou capaz de fazer o escritório dar certo. Crença de identidade. Eu não sou um advogado bom o suficiente. Exato. E em relação ao merecimento, principalmente, você trabalhar não pelo dinheiro, mas pelo que você pode proporcionar de qualidade de vida, de você desfrutar com a sua família, né? Porque às vezes a gente também fica muito ali naquela roda do rato de tipo, eu vou ficar atrás de dinheiro Sim. pra fazer isso. E você não desfruta. Sim. Então não faz sentido. Você precisa realizar seus objetivos, conquistar seus metas profissionais e pessoais também. Sim. Tem que estar tudo muito bem alinhado. E com relação à parceria ou sociedade, tem que estar com o propósito alinhado, senão não dá certo. Isso é engraçado, porque tem que estar com o propósito alinhado, mas com as habilidades complementares, né? Exatamente. Porque imagina se você fosse tão boa comercial quanto a sua parceira e só. Sim. Se não tivesse uma veia de gestão. Limitada ali. Entendeu? Quem Eu acho que organizar? Que foi justamente isso que deu mais certo na gente, foi porque essa minha parceria ela já tinha uma habilidade muito grande com a parte administrativa. E eu já tinha com o judicial, então casou perfeito. Foi tipo um match mesmo. Sim.
Ela fazendo o que ela gosta, eu fazendo o que eu gosto, e a gente foi ali na raça, fazendo tudo, dividindo as outras tarefas do financeiro, a gente dividia, a questão da organização ali de documentação a gente dividia, mas ela só fazia o administrativo, eu só fazia o judicial, e a gente gostava, então deu certo, porque eu acho que o primeiro passo é isso, propósito alinhado e você fazer o que gosta, e esforço dá certo. Exatamente, execução. E um gancho interessante na fala do Marcelo é o advogado lá que pensa que o dinheiro vai estar no público A. Acha que o dinheiro da advocacia só vem de pessoas ricas. É só ser advogado do Lula, só sendo advogado do Lula que você vai fazer $1 milhão. Eu recebo isso direto nos meus posts lá. E não é assim, o Marcelo acabou de explicar aqui, nosso cliente paga, a média do nosso ticket é R$5.000, ela ganha no êxito. A maioria das ações são no êxito, são pessoas de LOAS e já Todas fez $1 milhão. são no êxito. Todas no êxito, fez $1 milhão e você tá fazendo. Tá achando que o dinheiro da advocacia tá só com cliente classe A, cliente executivo, e não é aí. Não é aí que tá o dinheiro. E a nossa maior clientela é de BPC LOAS, então sim, são pessoas de baixa renda. Sim, realmente. e outra, eu vou te falar um negócio, dá muito mais tesão ajudar o cara que precisa Sem do dúvida. que o rico. O reconhecimento deles é muito grande. Não, e às vezes não é nem na grana. Você com certeza já deve ter recebido lá galinha, Ixi, caixa queijo. de bombom, É a salgadinho, diferença que faz bolo. na vida, né? Você resolver, não que não seja legal, mas você resolver um problema de um rico. Você tem um problema num carro ali que você blindou o carro, perdeu a garantia. Pro rico, beleza, ele vai entrar com a ação, vai ganhar um dinheiro, dano moral, vai mudar a vida dele alguma coisa? Nada. Não vai. Ele vai continuar rico do jeito que tá. Nem vai lembrar de você. E não vai lembrar de você. Agora, ajuda uma pessoa, um LOAS, né? Uma prestação que aquilo ali é pra vida dela, aquilo ali é pra sobrevivência dela. Como que ela vai te ver? É totalmente diferente. E na maioria das vezes, ela já tentou sozinha e foi negado. Então, a maioria dos nossos processos a gente judicializa. Uhum. Então, assim, quando chega pra gente, já vem com uma dor muito latente, né? Já não deu certo, né? Já não deu certo. Então, assim, realmente a gente se dedica ali pra entregar essa transformação, devolver essa dignidade, e as pessoas são muito gratas, e eu acho que esse é o nosso maior pagamento. Mas previdenciário você tem que gostar, você tem que sentir na veia mesmo, porque Sim. não é pra todo mundo, não. Sim. Você tem que ter aquele tato com gente, né? O trabalho é muito mais sobre gente do que sobre direito. Sem dúvida. Muito mais sobre gente do que sobre direito. Ô, Dani, uma última pauta que eu separei pra gente falar aqui, que seria o tema que a gente ia bater o papo com a Ju, network. Você tá lá dentro da fraternidade, eu fiquei de cara com isso aqui agora que aconteceu, eu juro pra você. Porque eu falei com o Rafael, eu falei, pô, vou gravar com a Dani agora. Ele, nossa, adoro a Dani, não sei o que, tal. Falou, mas vocês se conhecem? Ele, não, conhece, ele é do Rio, tal. Falei, pô, ele tá falando da mesma Dani, né? Porque muita gente na fraternidade. Eu falei, caramba, cara. E como que você fez pra, pô, você entrou agora em novembro, né? Tem, sei lá, 5, 6 meses. Como que você fez pra gerar relacionamento lá dentro do grupo, pra ficar conhecida, para as pessoas te perguntarem, e aí, Dani, vai pro evento, saberem que você faz parte. O que você pode dar de dica pra galera que quer se relacionar com pessoas de alto nível, com pessoas que estão fazendo grana na advocacia? Olha, a diferença mesmo foi nos eventos, que a gente pode estreitar mais ali a conversa. E aí justamente quando eu conheci o Rafa, a gente já tinha ali um contato no grupo, mas presencialmente a gente se conectou bastante. Eu já tinha uma demanda de consumidor que eu ainda não tinha alinhado uma parceria bacana, então a gente fechou uma parceria. Faz dinheiro junto ainda? Exatamente. Então, e aí a gente vai conhecendo. Aí conheci a Juliana também no aeroporto, a gente se conectou muito. Uhum. E aí Júlio Máximo, um cara sensacional, né? A gente troca muita ideia, ele é um cara que transborda demais. Sim. E então, assim, aí os eventos em si, por isso que eu falo da importância de estar presente, e fiz um esforço enorme de estar aqui. Sim. Porque não estaria realmente, a gente que é mãe, a gente bota o filho, assim, é o mais importante, o resto dane-se. Miguelito tá vindo aí também. Você vai entender isso Miguezeira. na pele, porque realmente é complicado você sair de casa com um filhinho doente e tal, mas a gente faz esse esforço porque a gente acredita, a gente vê que realmente muda o game. Então, sim, a importância do networking é isso. É você se conectar, é você compartilhar suas experiências, é você transbordar, é você ser interessante, não ser interesseiro. exatamente. É o que a gente sempre preza ali no grupo da fraternidade. E as parcerias ali só aumentam, né? Vai da disponibilidade que você tem ali de se entregar ali, de que forma que você pode contribuir. Sim. Então, eu, mais do que ninguém, posso falar isso por experiência própria do que eu tenho vivido.
é transformador. Existe uma Daniele antes da mentoria e pós. Fico feliz de ouvir isso. E pra mim, demais. Eu já fiz os meus agradecimentos, mas nunca é demais. Realmente, eu tenho uma gratidão muito grande de ter te conhecido, o teu trabalho, o que você entrega é realmente muito importante para a nossa classe, mas sobretudo para as pessoas que estão por trás disso, né? Não são só advogados, mas são pessoas que têm família, que têm filhos, que querem viajar, que querem ter seu carro, sua casa. Fazer o que é importante para elas. Exatamente. Né? Cada um sabe o que é importante fazer. A galera vê lá, é o Porsche e tal. Não, cara, é isso. Tem tudo por trás disso. Sim. Não é o Porsche, né, cara? É o poder, eu quero comer filé mignon. O eu vou poder comer da filé escolha, mignon. né? Você poder escolher e poder dizer não, né? Que é o mais legal. Poder dizer não para algumas coisas. Você fala não para dinheiro. Exatamente. A gente fala não para dinheiro. Sim, isso não compensa para nós, isso, enfim. O que você ia falar, Giovanni? Conclui. Eu ia concluir do tão interessante e inspiradora a história dela, né? Ver uma mulher, mãe, dar essa garra, né? Hoje nós estamos num dia especial também, né? No Dia das Mulheres. Dia parabéns para vocês. Dia das mulheres parabéns para vocês que estão aqui. Uma honra estar aqui. Para você também que está assistindo. Mas não vai estar assistindo no dia, mas fica de parabéns também. Dani, deixa um recado pra galera, tá? Sobre a sua trajetória. O que você pode dizer, o que você pode dar de dica para um advogado que quer seguir a sua trajetória, que quer empreender, que quer ter abundância, que quer mudar a mentalidade e que quer fazer network com outras pessoas? O que você pode deixar de dica para esse cara que tá ouvindo agora e quer chegar onde você tá chegando? Cara, primeiramente, para de ser centralizador e procrastinador. E começa a pegar a frequência de pessoas que já chegaram lá, que têm resultados, que pode te ensinar. Pega essa instrução e executa. Você vai ter o resultado. Agora, não adianta você achar que você vai continuar fazendo tudo. Você vai continuar na mesma posição que você está, insatisfeito. Você tem que ser um insatisfeito positivo, um conformado positivo. Sim. Então, para isso, você precisa elevar a energia, você precisa correr atrás, porque também a internet não faz milagre se você não se dedicar, só que você tem que otimizar o seu tempo. E para isso você precisa buscar essa instrução com quem sabe, com quem já tem resultado, com pessoas que realmente vão transbordar na sua vida, sair da sua bolha. Então tenha coragem, empreender não é para covardes. Empreender é assumir riscos, e mais riscos que são calculados, que valem muito a pena. E você muda a sua vida, a sua advocacia, transborda na vida da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Então faça por você e faça pelas pessoas que você ama. É isso aí. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Daniele Morales ADV ou o do escritório, DMD Advocacia Sustentável. Instagram, Facebook, o site. Daniele Morales com 2 L's? Isso, com 2 L's. Tá aqui na descrição também do vídeo. Se você tá pelo Spotify, corre lá no YouTube que vai estar também. E tem uma foto no meu feed também que a gente vai tirar que agora eu vou postar. Beleza? De bola. Giovanni? Um recadinho pra você que tem um amigo que tá nessa bolha que ela falou. Cara, manda esse vídeo para esse amigo seu. Eu tenho certeza que ele vai assistir e, de alguma forma, pode tocar o coração para sair dessa bolha e viver o que a advocacia tem de melhor. É isso aí. Dani, obrigado por ter aceito o convite, ter feito esse esforço enorme, estar aqui com a gente. Tamo junto. E vamos colocar uma data para você voltar aqui e falar com a gente do Milhão. Um mês e um ano. Vai lá, me fala. Cara, Nós estamos em março de 23. E aí? Quando que você vai voltar aqui e vai contar pra gente do primeiro milhão? Eu gostaria que fosse em dezembro. Desse ano? É. Então vamos colocar aqui, dezembro de 2023. Tá fechado. Na confraternização, final do ano. Perfeito. Então tá combinado. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Tamo junto, demais. Sou seu fã também. Tamo junto. Você inspira todos nós. Muito Fico obrigada feliz aí disso. pela oportunidade. Tamo junto, é só o começo. Sempre só o começo. Só o começo. É isso aí. Esse foi mais um Safcast. Beijo pra você que assistiu até o final. Tamo junto.